Hoje vamos falar de dois intelectuais militantes negros que eu particularmente tive a honra de conhecê-los. Clóvis Moura, eu conheci em 1983, quando eu ainda era estudante de história e participei na USP do 4º Encontro Nacional de Estudantes de História. E na época, quem fez a abertura do simpósio foi Clóvis Moura, falando da questão dos quilombos no Brasil. Era uma temática ainda não tão conhecida, porque se falava muito dos quilombos da época da colônia e do império. E Clóvis Moura falou-nos, na época, dos desdobramentos desse conceito de quilombo para os tempos contemporâneos. E ele falou também da dimensão atlântica dos quilombos nas Américas, nas Antilhas. E o outro intelectual, negro e militante, que eu tive oportunidade de conhecer, foi em 1992, no simpósio em Marechal Cândido Rondon, quando se discutia os 500 anos da chegada dos europeus nas Américas. Então, naquela ocasião, eu tive a grata satisfação de compor uma mesa na qual estava também Joel Rufino dos Santos. Então, nós vamos falar um pouquinho deles, da produção intelectual deles, do envolvimento social deles. Então, quando a gente fala aqui intelectual militante, é para dizer que, para além do ensino e da produção acadêmica, eles tiveram uma inserção nos movimentos sociais. Podemos caracterizá-lo como intelectuais orgânicos, na perspectiva de Antônio Gramsci. Então, Clóvis Moura nasceu em 1925, em Amarante, Piauí, e faleceu em São Paulo em 2003. Clóvis Steger de Assis Moura, nascido em Amarante, no Piauí, em 1925. É referência pioneira nos estudos sobre escravidão, quilombo e protesto escravo no Brasil. Sua obra clássica, Rebeliões da Senzala, estava terminada no fim dos anos 40, mas por conta de várias recusas, foi publicada numa casa editorial de nome Zumbi, recebendo ampliações e revisões em novas edições de 1972 e 1981. Com grande influência do marxismo e opondo-se às interpretações de Gilberto Freire e de outros que enfatizavam o paternalismo senhorial, Moura ofereceu já nos anos 70 uma nova inflexão analítica, opondo-se à lenda então vigente de que seria impossível escrever sobre a escravidão por causa da suposta queima de documentos na década de 1890, ordenada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Vamos fazer aqui um parênteses. Durante algum tempo, se falou muito dessa questão, que era impossível fazer uma pesquisa profunda sobre a escravidão, porque no início da República, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, mandou queimar alguma documentação acerca da escravidão no Brasil. O objetivo dele era evitar que os antigos senhores escravistas reivindicassem indenização pela abolição da escravidão.
Mas, para além desses documentos que foram queimados, muitos outros ficaram, sem contar a questão da tradição oral, né? E de outras fontes de pesquisa. Então, Clóvis Moura foi um dos que questionaram essa pretensa impossibilidade de revisitar o período da escravidão pela suposta ausência de documentos. Continuando. Mais tarde, Clóvis Moura descobriu-se que tal decreto ministerial republicano surgiu em meio a uma atmosfera de expectativas sobre a indenização aos fazendeiros que reclamavam dos prejuízos com a abolição imediata. A queima ficou, portanto, circunscrita a documentos referentes a impostos e de natureza fazendária, não tendo sido tão abrangente como então se imaginava. Clóvis Moura fez, então, uma releitura original de fontes secundárias e também primárias, como os relatórios de presidente de províncias, oferecendo um amplo painel de eventos e experiências de insurreições escravas do século XVI ao XIX. Até a década de 1980, as obras de Clóvis Moura e os estudos sobre de Alípio Goulart, Luiz Luna, Décio Freitas e, posteriormente, Mário Maestra, se constituíam como os grandes referências para a temática do protesto escravo, sobretudo acerca dos quilombos. O historiador e sociólogo foi ainda pioneiro ao abordar a cultura política das revoltas negras, enfatizando a importância dos chamados movimentos políticos pós-coloniais, como as lutas pela independência e as revoltas como Balaiada, Cabanagem, Farroupilha e Sabinada. Usando como exemplos a insurreição dos africanos malês de 1835, na Bahia, e o Quilombo de Palmares, Moura propôs renovadas teses sociológicas e historiográficas. Em termos políticos, ele esteve próximo a intelectuais marxistas e do Partido Comunista. Em 1979, publicou o Diário da Guerrilha do Araguaia, narrando a história desse grupo que foi massacrado pela repressão militar. A trajetória de vida de Moura tem sido alvo de diversos estudos biográficos, como o de Cristian Ribeiro, Érica Mesquita, Fábio Nogueira de Oliveira, Gustavo Orsolon de Souza, Márcio Farias e Teresa Malatian. Suas publicações incluem também Sociologia do Negro Brasileiro, de 1988, As Injustiças de Clio, O Negro na Historiografia Brasileira, de 1990, e Dialética Radical do Brasil Negro, de 1994, além de outras obras e ensaios. Em 2004, editou em coautoria com a sua filha Soraya Silva Moura o Dicionário da Escravidão Negra no Brasil. Ainda hoje, uma obra de referência para os estudos da área. Então, uma breve biografia de Clóvis Moura. Esses livros que nós citamos aqui, alguns deles nós já apresentamos aos nossos assinantes, e quero dizer que todos eles nós temos aqui na nossa biblioteca de apoio, que estão aí à disposição dos pesquisadores e das pesquisadoras em loco,
porque nós já explicamos que a nossa biblioteca de apoio, por enquanto, ainda não tem o sistema de empréstimo, mas que está aberta para os pesquisadores, só entrar em contato conosco por esse canal ou pelo nosso e-mail, que é, anotem aí, bentorosa.ebano@gmail.com. Só agendar ali, né, e se dirigir aqui à nossa biblioteca, que será um prazer conversar, atender vocês e disponibilizar as obras que nós temos com relação à história da África e da diáspora, história e cultura afro-brasileira, religiosidade de matriz africana, literatura, certo? Será um prazer tê-los aqui. Então, na sequência, Joel Rufino dos Santos nasceu no Rio de Janeiro em 1941 e morreu também no Rio de Janeiro em 2015. Nascido no subúrbio carioca de Cascadura, filho de pai operário, Antônio Rufino dos Santos, e mãe costureira, Felicidade Flora dos Santos. Joel Rufino dos Santos formou-se em História pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, na década de 60. Teve uma atividade pioneira na produção de livros didáticos, no movimento conhecido como História Nova. Perseguido pelo regime militar durante o período da ditadura, foi preso, torturado e condenado em 1972 e 74. Só pôde reaver seus direitos políticos com a Lei de Anistia de 1979. Doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, a partir da década de 80, passou a lecionar nessa mesma universidade, mas no Instituto de Letras. Atuou também como subsecretário de Defesa e Promoção das Populações Negras do Rio de Janeiro e foi membro integrante da diretoria do Instituto de Estudos da Religião, ICER. Entre 1994 e 1996, foi presidente da Fundação Palmares, onde estabeleceu uma relação mais próxima com as comunidades remanescentes de quilombos e deu início ao trabalho de reconhecimento oficial. Teve também uma atuação destacada em 1995, ano das comemorações e eventos do tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares, em União dos Palmares, na Serra da Barriga, Alagoas. Em 2000, Joel Rufino publicou um livro de memórias e cartas trocadas durante a sua prisão no contexto da ditadura militar. O título é Quando eu voltei, tive uma surpresa. Cartas para Nelson. A obra é resultado do período em que esteve encarcerado como preso político no presídio de Hipódromo, em São Paulo. Para não perder contato com o filho, Nelson, então com 8 anos, comunicava-se com ele a partir de mensagens escritas. Mas esse não foi seu único livro. Publicou dezenas. Como escritor de ficção, ganhou 2 vezes o prêmio Jabuti e foi 2 vezes finalista do prêmio Hans Christian Andersen, uma espécie de Nobel da literatura infanto-juvenil. O autor, que havia tempos lutava contra um câncer, faleceu aos 73 anos, em 4 de setembro de 2015, no Rio de Janeiro, devido a complicações advindas de uma cirurgia. Poucos dias antes, mesmo com a saúde abalada,
ganhou espaço na mídia ao salvar a vida de um jovem negro que estava sendo linchado em plena luz do dia numa rua de Copacabana. Misturando história, ficção, teatro, cinema, contos, memórias, literatura infantil, Joel Rufino deixou um legado importante, seja por meio de seus vários livros voltados a leitores das mais diferentes idades, seja pelo exemplo de vida como intelectual, ativista, impactado pela história e pelas lutas das populações negras brasileiras. Então, essas duas biografias que nós apresentamos aqui, de Clóvis Moura e Joel Rufino dos Santos, encontram-se na Enciclopédia Negra, organizada por Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lília Moritz Schwartz, editado pela Companhia das Letras, em 2021. Nós temos utilizado essas obras para dar visibilidade a muitos e muitas pessoas negras, afrodescendentes, que interpretaram esse país, que contribuíram intelectualmente para com esse país, mas que se encontram, sobretudo, no meio universitário, numa certa invisibilidade. Então, nós concordamos que nós precisamos enegrecer a nossa bibliografia, a nossa perspectiva interpretativa do Brasil. Nós precisamos enegrecer os nossos currículos escolares, que apesar das mudanças, ainda encontram-se muito eurocêntrico. Trazer para a sala de aula contribuições, experiências de negros, índios, ciganos, população LGBTQI+, populações de origem asiáticas, para deixarmos de entender o mundo apenas na ótica eurocêntrica.